obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Qualidade. Essa live é vinculada ao canal Descomplicando a Qualidade no YouTube. Para quem não conhece ainda, é só digitar lá no YouTube @CrisPorciúncula e que você vai nos encontrar por lá. Esse é o nosso 8º Descomplicast. A ideia do canal é a gente descomplicar assuntos de gestão e de qualidade. Eu coloquei todo mundo no mudo, menos o Cláudio, para a gente poder escutar, né, bem as questões e o que ele vai colocar. Mas o chat está aqui aberto para a gente conversar, né? Quem tiver dúvidas ou algum tipo de comentário pode colocar aqui, eu passo para o Cláudio. E no final, se der tempo, né, vamos ver se a gente consegue abrir para todo mundo, para quem quiser levantar a mãozinha aí no Zoom e fazer as suas perguntas, se caso não tenha feito ainda aqui. Tá bom? Bom, pessoal, então hoje a gente vai descomplicar o assunto Indústria 4.0, né, com o meu colega Cláudio Miller. O Cláudio, ele é mestre em processos petroquímicos e engenharia química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem mais de 15 anos de experiência aí na área de Big Data e análise de dados para a indústria de processos. Atuou como engenheiro de processos em uma subsidiária da Braskem até o ano de 2007 e depois disso passou a dedicar sua carreira à OSIsoft e infraestrutura de dados para Big Data. Cláudio, boa noite, oficialmente agora. Muito obrigada por estar abrindo espaço na sua agenda, que eu vejo que está bem complicada nesses dias, para ajudar a gente a descomplicar um pouquinho esse tema de Indústria 4.0. Não, Cris, eu que agradeço o convite. Gente, só façam um legalzinho se vocês estão me ouvindo bem. Se está truncado, o som está ok? Está me ouvindo bem, Cris? Ah, tem gente já anunciou. Ok. Não, Cris, eu que agradeço porque o assunto, assim, ele me é muito caro. Eu gosto muito de falar sobre a Indústria 4.0, sobre transformação digital. Eu poderia ficar falando horas aqui. Tá? Então, eu agradeço o convite. Agradeço primeiro o convite. Espero que a experiência seja bem sucedida e que a gente possa fazer outros, tá? E é um prazer enorme, porque a gente já se conhece há tanto tempo. Eu fui colega da Cris na faculdade ainda, e quando a gente ouve um colega que a gente admira e que a gente conhece há tanto tempo falando da nossa carreira, até parece que a gente é bastante importante, né? É muito bom ouvir isso. Obrigado, Cris, pelas palavras. Imagina. Eu que te agradeço. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, a gente, falando da indústria 4.0, né, a gente linka ela diretamente com a questão de uma nova revolução industrial, né, um novo momento e que, pela primeira vez, a gente está, de fato, vivenciando o momento conscientemente, né, porque normalmente essas coisas acontecem, ficam na história, a gente estuda depois, mas não passa por um momento, né, conscientemente dessa transformação. E aí eu queria que você começasse por aí, nos ajudando a entender que revolução é essa e como que ela está sendo construída. Perfeito. Eu vou tentar ser bastante didático, gente, então algumas pessoas talvez até achem um pouco didático demais, né? Porque à medida que eu já fiz alguns outros desses eventos, e eu percebo que as pessoas que trabalham com tecnologia ou que estão em empresas de tecnologia acabam achando que alguns conceitos são de senso comum e eles não são. Tá? Então, vou me propor a ser bastante didático para explicar aqui nesse primeiro momento e em outros a gente pode aprofundar alguns itens. Tá? Mas assim, a primeira questão é a indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, é porque é a quarta revolução industrial, né? Quem é que estava comentando, a gente estudou, na verdade, né, na escola, a primeira revolução industrial, que foi a chegada do vapor, mas a gente teve outras revoluções que a gente não estudou como revoluções. A gente teve a segunda revolução industrial aí por meados não, lá para o início de 1900, quando você tem a eletricidade, quando você tem as primeiras processos em séries, método Ford, essa foi a segunda revolução industrial. Você tem aí 1950,
1950, então já nos meados dos 1900, você tem os primeiros robôs na indústria, a chegada dos robôs das linhas de montagem, como mais ou menos a gente imagina uma fábrica de carros, né? Como a gente imagina essas linhas de montagem. E agora a gente chega na nossa época onde esses robôs ou essas máquinas começam a conversar entre si, né? Então, a indústria 4.0 é justamente esse momento onde você começa a aproveitar desses dados ou desses processos ou da forma da comunicação que essas máquinas têm para melhoria de todos os processos, para maior eficiência. E algumas tecnologias ficaram muito pautadas, né? Ou algumas aplicações ficaram muito pautadas nesse momento. Você tem a revolução da comunicação, né? Então a gente hoje consome e produz dados o tempo todo. Alguns de vocês aí provavelmente têm mais do que um aparelho celular. Não sei como as pessoas conseguem, mas a gente anda consumindo e Verdade. produzindo dados o tempo todo, né? Você tem a era da informação ou do Big Data, como as pessoas comentam, porque você tem hoje uma das empresas mais poderosas, que é o Facebook, conseguindo fazer a parte de contextualização ou estudo do comportamento humano a partir de algumas informações. Então, eles fazem uma data análise muito interessante, né? Então, você começa a ter empresas que são bilionárias justamente pela análise dos dados e essas tecnologias emergentes, né? Então, como eu comentei, você tem conectividade, você tem o celular, você tem a análise de dados, você já começa a ter gêmeos virtuais dentro das fábricas, então hoje você não precisa mais estudar um processo fazendo uma prova em campo, uma prova piloto, você simplesmente pode simular um processo, né? Então tem um conjunto de tecnologias que as pessoas imaginam que dão suporte a isso. Outras Uhum, tecnologias que a gente imagina, inteligência artificial, machine uhum, learning, cloud computing. Então tudo isso são reflexos dessa transformação industrial, tá? Agora, o que eu gosto, Cris, assim, de deixar muito claro e que eu achei interessantíssima a forma como tu colocaste, tá? Que eu gosto do conceito de indústria 4.0, tá? Nós uhum, temos dois conceitos que são bem concorrentes nessa nossa era, que é o Indústria 4.0 e o Internet das Coisas. Quando você vai uhum, ler lá na conceituação, eles são basicamente a mesma coisa. Tá? Esse conjunto de processos de transformação baseado nessas novas tecnologias. Porém, a indústria 4.0 ele vem de um conceito mais europeu e a internet das coisas vem de um conceito mais americano. E a diferença básica entre eles, ou talvez a única diferença entre eles, é que na indústria 4.0 a gente coloca o homem no centro da transformação. Tá? Então a gente vai entender quais são os impactos em relação ao emprego, quais são os impactos em relação ao cliente, quais são os impactos em relação ao consumo. Né? Então o homem acaba sendo a mola propulsora do conceito de indústria 4.0, ao contrário da internet das coisas, onde a gente simplesmente está pensando no conceito máquina-máquina, né? Onde você vai pensar em eficiência, onde você vai pensar em redução de custo, ampliação de margem. Então, ele tem essa pequena diferença. Então, a indústria 4.0 ele é um conceito um pouco mais humano e é o conceito que eu gosto de trabalhar. Né? Então, É espero que tenha ficado um bacana, pouco mais claro. ficou sim. E bacana tu falar sobre isso, porque eu vejo no mercado hoje se falando muito em trazer, né, resgatar essa questão da humanização das relações, né? Não só para esse exato momento que a gente está falando de indústria 4.0, mas a gente tem falado muito isso na evolução que teve praticamente, né, os processos, os equipamentos, e a velocidade não foi exatamente proporcional à questão das pessoas, da gestão das pessoas, né, dessa questão toda de relações dentro das organizações, né? Então, é interessante você trazer isso como ponto importante do conceito indústria 4.0, que eu acho que conecta com tudo que se vem falando mesmo. Pelo menos dá uma esperança, né, Cris? Quando a gente conversa Isso. sobre indústria 4.0, as pessoas imaginam, não, eu serei substituído por uma máquina. Sim e não, né? Sim e não. Mas o importante é que existem pessoas pensando nisso também, né? Uhum, A gente entende que nesse processo, tá? A gente entende que nesse processo alguns trabalhos irão desaparecer, né? uhum, Você consegue imaginar, por exemplo, vamos falar um pouco de exercício de futurologia. Você consegue imaginar que em algum momento no futuro nós teremos carros inteligentes sem motoristas, por exemplo, né? Você não vai uhum, ter mais um motorista de caminhão.
Então, esse é um debate bem interessante dentro da indústria 4.0, é como nós vamos deslocar essas pessoas, né? Então, eu pretendo até o final a gente conseguir deixar claro que sim, existe espaço para essas pessoas, tá? Que ninguém vai, algumas, a gente não vai perder os empregos, a gente vai mudar um pouco o nosso foco, tá, gente? Então, isso eu quero deixar meio claro para as pessoas. Tá bom? E legal. E Cláudia, sobre exatamente essas mudanças, né, nas empresas e nos serviços, assim, como é que você vê exemplos de questões bem-sucedidas ou não tão bem-sucedidas, os direcionamentos para esse tema? Cris, assim, vamos lá. A principal ferramenta, tá, que alterou os processos acabou sendo a conectividade celular, né? Ele acabou sendo a principal ferramenta. Bom, deixa eu dar um passo para trás aqui, gente. Dentro desse conceito de indústria 4.0, você vai ter basicamente duas vertentes, tá? Você vai ter uma vertente dos processos mais tradicionais e dos processos mais dinâmicos, né? Então, a indústria 4.0 ela está trazendo uma eficiência maior para os processos mais tradicionais. Tá? Então, quando a gente vai para um debate de indústria 4.0, indústria de petróleo, papel e celulose, essas indústrias um pouco mais tradicionais, a gente busca uma eficiência maior de processo. E quando você vai para outros processos que são mais dinâmicos, como principalmente a indústria de serviços, você vê realmente uma disrupção e você vê uma mudança muito grande. Tá? Então a gente tem que entender que tem dois momentos interessantes e você tem empresas bem-sucedidas e mal-sucedidas nos dois âmbitos. Tá? Quando a gente começa a falar de indústria 4.0 em serviços e a gente tenta ver alguma coisa de mercado, as pessoas simplesmente olham para aquilo que a gente falava até pouquinho das empresas unicórnio, as empresas de $1 bilhão, que todo mundo queria ter ideia de $1 bilhão, né? Claro que você tem aí excelentes empresas que surgiram nesse momento, né? No Brasil, a gente tem algumas, acho que a gente tem umas 7 ou 8, e um bom exemplo é Rappi e iFood, que provavelmente todo mundo está usando. Né? Eles conseguiram entender essa questão da teleentrega, né? E Uhum. conseguiram entender o serviço. Mas eu também gosto, assim, para mim, o melhor exemplo onde explica toda essa cadeia na área de serviços é a parte de música, tá? O Spotify. Para mim, ele é uma das Uhum. empresas mais bem-sucedidas. Por quê? Porque se você entender até a história, até a gente chegar no Spotify, você vai entender o conceito todo de revolução industrial. Eu nasci da Revolução 4.0. Eu nasci na época do disco, tá? Talvez aqui alguém já tenha nascido na época do CD, mas o disco, ele durou mais ou menos 80 anos. Tá? E as pessoas gostavam de ter os discos em casa. Né? A gente tinha aquele espaço físico, etc. E tal. Logo depois veio a indústria do CD, e o CD fica presente entre nós durante 15 anos, mais ou menos, apenas. Ele não durou 80, ele durou 15 anos. Daí a gente viu a revolução do Napster, eu não vou nem entrar no mérito sobre se pirataria ou não, tá? Mas o Napster, o que ele fez? Ele desmaterializou a questão da música. As pessoas não queriam mais ter CD em casa, as pessoas não queriam ter música, as pessoas queriam simplesmente ouvir as músicas que elas queriam. Né? Então a gente fazia a nossa coletânea de músicas. Isso mudou, tá? Até chegar no Spotify, que o Spotify entendeu que as pessoas não querem nem ter o trabalho de escolher a sua música, elas querem simplesmente escutar a música naquele momento. Então, o Spotify é um excelente exemplo. A gente ouve realmente música no momento que a gente quer. Isso é possível por causa do celular, não seria possível. Né? Você tem outros bons exemplos agora com algumas divergências. Né? Você tem a questão, por exemplo, da Amazon, que é uma empresa é um grande retailer, né? Então você tem a Amazon que está fornecendo tudo. Você tem a Netflix. A Netflix é uma das empresas que nesse momento que nós estamos passando, ela está saindo extremamente fortalecida, porque ela é basicamente todo o nosso entretenimento hoje é Netflix, né? Ou similares. Tem outras duas grandes empresas que estão, eu colocaria em dúvida, que todo mundo gosta de citar, que é o Uber e o Airbnb. Né? O Uber eu gosto de deixar ele um pouquinho para trás, tá? Porque o Uber, quando a gente vai olhar para a questão de IPO, você vai olhar para a questão de mercado, ele ainda não conseguiu se pagar, né? Dizem que ele é uma empresa que ele não se pagou ainda, tá? E o Airbnb está passando por um momento muito complicado agora com a questão da pandemia, né? Então nós não sabemos se ele vai sobreviver. Mas quando a gente vai olhar, então, digamos, para os mercados mais tradicionais, tá? Que é os mercados onde eu acredito que muitas das pessoas aqui trabalham, inclusive a maior parte dos meus clientes trabalham, você começa a ter empresas como, por exemplo, papel e celulose. Papel e celulose, a gente acreditava que o papel iria sumir
né? O que as empresas de papel e celulose elas estão fazendo? Elas observaram que as pessoas não querem mais o papel para impressão, mas a gente vai continuar consumindo papel higiênico, guardanapo, fralda, Uhum, né? Então, tá. se você olhar nos últimos 3 ou 4 anos, talvez um dos mercados que mais tem investido no Brasil foi de papel e celulose, né? A gente tem hoje a liderança na produção de alguns ramos de celulose e de papel, né? Você tem a Suzano e você tem a Klabin, que são gigantes no mercado. Então, são empresas de um ramo muito tradicional que conseguiram se adaptar, né? Você tem uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas quando elas observam, elas têm que entender o que é a tendência do mercado e ver como as empresas estão se adaptando. Uma outra empresa que Exato. eu gosto de citar muito é a Braskem. A Braskem é uma outra Uhum. empresa que eu considero que eles estão entrando muito bem na questão da indústria 4.0. Por quê? Porque a Braskem olha para esse momento onde as pessoas dizem, eu não quero mais usar canudinho. Eles não falam, as pessoas não estão dizendo, eu não quero mais usar canudinho, eu não quero usar mais plástico da forma como eu uso plástico. Então, o que a Braskem vem fazendo? Cada vez mais vem colocando, trabalhando nos polímeros que são biodegradáveis, né? Então, você tem Uhum. uma mudança do modelo de negócio deles. É muito interessante. Agora, pelo lado mal sucedido, ou pelo lado de empresas que estão enfrentando um grande problema, um grande dilema. Você tem o caso clássico da Kodak, que acho que todo mundo conhece, né? A Kodak inventou a máquina digital. Eles ficaram aí durante 15 anos, mais ou menos, sentados em cima da patente da máquina digital, só que eles não acreditavam que algum dia as pessoas iriam mudar o hábito de ver fotografias. Hoje a gente não vê fotografia em papel, a gente vê fotografia na rede. Então, eles deram a patente da máquina digital e hoje a Kodak simplesmente não existe. Uma outra empresa que vem passando por maus bocados em relação ao mercado de transformação digital é o mercado cervejeiro. Tá? Se você for olhar Uhum. as grandes cervejarias, as grandes empresas de cerveja, elas estão passando por alguns dilemas em relação à transformação digital. Por quê? Um dos vieses da indústria 4.0, como a gente fala de conectividade, a gente fala de análise de dados, a gente consegue trazer materiais e consegue trazer sistemas mais baratos, hoje uma cervejaria é um artigo relativamente barato. Todo mundo conhece um amigo, um parente, um primo, um vizinho que está investindo numa micro cervejaria. Eu não concorro com essas grandes cervejarias, mas em escala, todo esse grupo de pessoas que hoje estão consumindo cervejas artesanais não estão consumindo mais dos produtores tradicionais. Então Uhum. elas começam Verdade. a passar por um mercado, por uma mudança. E isso só foi possível por esse momento da indústria 4.0. Né? E também assim é interessante a gente observar isso que eu comentei do mercado cervejeiro, que a palavra empreendedorismo para nós que queremos nos manter ativos no mercado, tá? Ela vai começar a ficar cada vez mais presente. Né? Uhum. Porque, conforme eu comentei antes ali, dentro do Indústria 4.0, como a pessoa, como o homem é o centro dessa transformação, as pessoas buscam diferenciação e as pessoas buscam produtos mais customizados. Então, você começa a precisar de alguns elementos que não sejam em escala grande, né, que não compitam tanto pela margem, mas sim vão Uhum. competir pela diferenciação. E assim, o mercado cervejeiro, para mim, é o melhor exemplo, porque a gente não consome 10 latinhas de um determinado fabricante, mas a gente consome uma cerveja artesanal, né? Então a gente consome menos, mas com valor agregado muito maior. Exato. Então é uma mudança muito interessante que a gente está vendo. Então são alguns exemplos, tá? Eu vejo hoje esses grandes líderes do mercado brasileiro, que nem Suzano e Braskem, como empresas de ponta, né? E esse mercado hoje de toda a indústria alimentícia, na verdade, tá? Na verdade, toda a cadeia alimentícia, não só os de cervejas, eles precisam rever a forma como eles trabalham com a parte de dados. Né? Bacana. Cláudio, tem uma pergunta aqui, ó. Como você entende que a revolução 4.0 na indústria impacta no supply chain 4.0, que tem sido muito comentado ultimamente, principalmente no varejo? Uau, Fernanda, excelente pergunta, tá? A minha parte não é supply chain, tá? A minha parte não é supply chain. Eu realmente não trabalho com isso. Mas o que eu vejo, tá? O que eu tenho visto, essas alterações que a gente tem de velocidade, de entrega, de
de demandas, entender as demandas, tá? Elas só foram possíveis tá? A partir das tecnologias que vieram embarcadas na indústria 4.0. Conectividade, celular, análise de dados. Então, assim, eu vou sair um pouquinho, tá? Eu vou sair um pouquinho da questão do supply chain, porque realmente não é minha área, Cris. Eu Não, posso não falar tem alguma coisa problema. eu posso falar alguma coisa que eu não saiba. Mas impacta diretamente, né? Com Sim, certeza, com o certeza. processo, né, Tem uma, encaminha. tem uma coisa que eu queria só observar em relação à questão do varejo, principalmente, tá? Do varejo, que é uma questão que a gente tem observado agora, né? Esse momento de pandemia que a gente está passando, é impossível não falar sobre isso, né, gente? Ele está sendo uma grande prova, né? Um grande teste, né? E uma das coisas que a gente previa, tá? Não diretamente no supply chain, tá? Mas no varejo, a gente falava muito da questão de como seria o consumo pela internet e que a gente não precisaria mais de lojas físicas, né? Uhum. Mas interessante olhar dentro do consumo humano, né? Dentro do consumo humano, como o fator emocional é importante, porque o consumo de varejo, a gente teria condições de comprar muita coisa pela internet, a gente deixou de comprar algumas coisas, né? E a gente hoje sente saudade do ponto de vista do ponto de venda físico, né? Então é um dilema para mim. Eu realmente não, eu gostaria até de entender o que vai ser essa questão do varejo mais no futuro. É interessante, né? Porque a gente gosta de tocar, né? A gente gosta dessa questão do toque, né? De ir as coisas, de Escolher. ir lá na loja olhar, escolher, né? Eu gosto desse pelo lado desse, né? Enfim, a gente tem essa questão como ser humano, né? Então, esse novo futuro, esse equilíbrio, vamos ver o que vai ser, né? Eu tenho um negócio que eu queria até comentar que eu achei interessante ali que a Daniela comentou, que você tem a questão dos robôs para organização, né? É verdade, você tem a questão dos robôs para organização, então você tem a questão do trabalho, mas tem uma questão que ela comentou que eu acho interessante, que ela falou da questão dos drones, né? Uhum. E é uma coisa que eu sempre me preocupo em relação ao Brasil, e que nem eu falei, a gente está passando por uma mudança muito grande agora. Vocês já vão entender a minha linha de raciocínio. O Facebook anunciou essa semana que eles vão colocar o trabalho home office permanente a partir de 2021, né? Então, a partir do ano que vem, os funcionários do Facebook estarão em home office. E junto com essa notícia, eles colocaram uma outra notícia que eu achei interessante. Eles falam que a remuneração das pessoas será proporcional ao local que eles moram. Tá? Então, a primeira coisa que você pensa, poxa, mas você pode ter a mesma produtividade e receber menos, né? Essa é a primeira leitura que você Uhum. faz. A segunda leitura que você faz é o seguinte, não. Nós hoje aqui, por exemplo, eu moro em São Paulo, tu mora em São Paulo, porque a gente tem algumas oportunidades melhores, então a gente veio morar mais perto de onde estão essas oportunidades. Tá? Agora, como a gente está fazendo home office, não importa mais aonde eu moro. Eu poderia muito bem estar num outro lugar com uma qualidade de vida diferente e talvez tivesse um custo de vida mais barato. Né? O que o Facebook diz para nós é que os funcionários deles não necessariamente precisarão estar lá ao redor da área onde eles ficam no Vale do Silício, mas eles podem buscar excelentes programadores que estejam, sei lá, na África, Em né? qualquer lugar. Uhum. Qualquer lugar. E daí, quando a Dani coloca a questão dos drones, tá? Isso já é uma realidade que a gente viu. Na China, hoje, existem escolas de pilotos de drones. Então, o nosso próprio entregador de pizza não precisa ser um brasileiro. Uhum. Vocês imaginem que vocês podem receber uma pizza algum dia num apartamento da gente e o entregador ser alguém sentado lá na China, né? Então a competição pelo emprego, tá? Isso é uma das coisas que vai ficar mais evidente agora. Mais do que nunca, ela realmente vai ser global. Né? Exato. Estamos provando que é possível trabalhar de casa. Claro. Eu adoro ver aquele Home and Health na televisão, né? E uma dos programas que me chama a atenção, eu adoro ver aqueles das pessoas buscando casas em outros lugares, né? Mas o que me chama a atenção e que linka aqui um pouco com o que a gente está falando é que todas as pessoas a grande maioria ali, do que estão buscando casas em praias do México, enfim, em diversos lugares do mundo, elas comentam, né? Não, mas o meu trabalho agora eu posso estar em qualquer lugar. Eu não preciso estar lá no meu local inicial, eu posso morar em qualquer lugar.
Então, isso chama muita atenção, justamente disso que tu está falando, né? Que a gente, para determinadas questões e funções que estão aumentando mais ainda, a pessoa pode estar remotamente, né? Trabalhar remotamente sem ter um compromisso de estar fixado em determinada cidade ou lugar no mundo, né? Eu acho isso, na verdade, isso maravilhoso, tá? E tinha um outro comentário que eu queria fazer só em relação à pandemia, tá? Para a gente entender uma das surpresas que a gente teve nesse período agora. Quando nós precisamos entrar, em uma semana nós estávamos trabalhando fisicamente no escritório e na semana seguinte a gente precisou ir para home office, né? A primeira surpresa que eu tive nesse momento foi a questão de que não éramos nós brasileiros que não estávamos preparados, né? A gente já vem discutindo a questão do home office mundialmente há muito tempo, mas você vê países extremamente tecnológicos passando por problemas similares, você vê Estados Unidos passando por problemas similares, você vê Europa passando por problemas similares. Talvez numa escala um pouco menor, mas eles falam das mesmíssimas coisas que nós tínhamos, né? Da própria parte de infraestrutura, como a gente vai garantir internet para as pessoas, como a gente vai garantir segurança de dados, como a gente vai garantir a parte de ergonomia das pessoas em casa. Então, eles estavam com os mesmíssimos problemas que nós tínhamos. Para mim, essa foi a primeira surpresa, né? E a segunda surpresa foi justamente as empresas que são de tecnologia de ponta, né? As empresas também sofreram por isso. Eu digo assim, o Facebook anunciar que agora o home office será permanente. Quem imaginaria que o Facebook já não tinha essa opção, né? Eu não imaginava, né? A própria Google, Microsoft, enfim. Então, aquelas barreiras culturais que a gente diz, o funcionário em casa não trabalha, são os mesmos dilemas, né? São os mesmos dilemas, os dilemas se repetem. Eu achei isso interessantíssimo. Tem um comentário aqui do Luciano Farina, falando que, em teoria, hoje ele pode atuar na minha área, na planta, a 40 quilômetros de Porto Alegre, ou em uma planta em qualquer outro lugar do mundo. É verdade. Isso é verdade, assim, Farina. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha área de trabalho, tá? E vou comentar sobre essa questão do cybersecurity, tá? Nos processos indústria 4.0. Quando a gente começa a trabalhar, tá, dentro daquilo que eu comentei, que é na parte de eficiência de processos, tá, Cris? Já vou te deixar bem tranquila, tá? A gente pode extrapolar um pouquinho que a reunião não vai cair nos 40 minutos. Avisou, né? O Fernando tá me falando. Que bom. Então, que bom. Se a gente passar um pouquinho, não tem problema, tá, gente? Daí, a hora que o negócio começar a ficar meio enfadonho, a Cris me diz o tchau. Mas o que acontece, assim, nessa área de busca pela maior eficiência, tá? Quando nós buscamos essas empresas de processo, o que as pessoas que fazem análise de dados elas estão olhando? Elas estão olhando pelos elementos do processo de uma forma mais padronizada. O que eu quero dizer com isso? Eles olham, por exemplo, para um determinado equipamento, não um equipamento bem da minha área, tá? Eles olham para uma determinada válvula de controle. Quando a gente tem uma determinada válvula de controle numa fábrica, nós achamos que aquilo é um equipamento um elemento super difícil de entender, o comportamento, etc. e tal. O que essas pessoas de análise de dados estão fazendo de escalas globais e nessas empresas de escala global? Hoje elas estão comparando este mesmo elemento com todos os elementos que eles têm iguais, tá? Iguais, ao longo de todas as fábricas que eles têm no mundo. Tá? Hoje mesmo eu assisti um vídeo da Air Liquide, que talvez muitos conheçam, né? Não sei se o pessoal conhece, mas a Air Liquide é um dos maiores fornecedores no mundo de insumos para a indústria química, enfim, gases, principalmente. E quase toda empresa que a gente passa aqui pelo Brasil vai ter ou Air Liquide ou seu concorrente, mas enfim, a Air Liquide é uma empresa mundial, eles devem ter literalmente milhares de instalações ao longo do mundo, e eles estão controlando hoje todas as unidades deles de formas padronizadas a partir de apenas 4 centros de controle. Não. Você imagina que eles conseguem entender como é todo o consumo de gás, questões de segurança. Claro que eles precisam das pessoas localmente, mas eles conseguiram reduzir o processo deles e eles conseguem fazer esse controle a partir de 4 centros de operação no mundo.
tá? Então, que nem quando a Farina comentou que ele começa a ter as questões de que ele pode trabalhar aqui e trabalhar numa fábrica do outro lado do mundo, isso é verdade. Isso é verdade. Então, hoje eu vi isso acontecendo numa empresa que é realmente global, com milhares de instalações, né? Que bacana. Eu achei interessantíssimo, tá? Eu só queria comentar aqui que o Adam perguntou em relação Isso. aos desafios de cybersecurity, tá? Realmente, vamos lá. Existem uma série de tecnologias de criptografia que a gente faz, ou de cybersecurity, ou de seguranças de compartilhamento de dados. São tecnologias extremamente fundamentadas, tá? Não existe hoje, não existe dado 100% seguro. Isso também é uma outra realidade, tá? Mas existe sim uma série de tecnologias que fazem o compartilhamento de dados de uma forma mais segura, tá? Agora, a gente vinha de uma discussão muito grande de como nós iríamos fazer o compartilhamento de informações, como que a gente ia fazer o acesso por celular, há muito tempo, né? Mas o que aconteceu? Nós chegamos agora numa era que nós estamos compartilhando as informações na nuvem, tá? E nós estamos compartilhando as informações mais privadas possíveis, que são as nossas informações pessoais, né? De novo, o hábito da gente compartilhar os dados do celular e eles estão numa nuvem, trouxe para essas pessoas aqui dentro uma sensação de segurança, tá? Então as Uhum. pessoas começaram a perder um pouco a questão com as barreiras em relação à nuvem, tá? E começaram a fazer o compartilhamento das informações dentro da nuvem, tá? A gente sabe sim, tá? A gente já tem visto, não sei se tem alguém aqui do Rio, não sei se tem alguém do Rio na nossa live, mas há 2 semanas a Light teve um problema de parar os servidores foram invadidos por hackers, tá? Nossa. Então, o que nós temos tido realmente é cada vez mais esses hackers eles têm sido contratados para as empresas para prever a questão de invasão, tá? Exato. Então, assim, Eu, desculpa. não te cortando, Cláudia, desculpa, Não, mas claro. eu estava trabalhando até dezembro agora numa empresa lá em Camaçari, na Bahia, que foi adquirida por uma grande empresa multinacional. E logo que isso aconteceu, a gente recebeu uma demanda, né, de buscar pessoas que teriam profissionais dentro do site que seriam destinados a um trabalho na organização só sobre cybersecurity. Né? E aí, num primeiro momento, a gente ficou assim, né? Todo mundo meio, né? Porque não tinha o costume dessas conversas, né? Dentro da empresa até então. E aí veio essa demanda, tá? Mas que tipo de profissional? Como é que a gente faz para ver? O RH ajuda aí a gente, né? A mapear dentro da empresa se temos pessoas com esse conhecimento, se não temos, e se não temos, como é que vamos fazer para desenvolver? E foi criado um grupo global na empresa justamente para buscar esse foco em cibersegurança, porque, enfim, muitos dados, agora a empresa tinha sido adquirida, né, aumentaram o número de sites, os controles aumentaram bastante, né, de dados, e esses comparativos e tudo mais que você está mencionando passaram a ser feitos, né, entre plantas, performance e tudo mais. Então, é interessante. Num primeiro momento, todo mundo fica meio assim, né? Mas da onde isso, né? E depois a gente vê que é o que a gente precisa hoje, né? É o caminho. Eu É o queria trazer caminho. um dado aqui para vocês, tá? Eu não vou lembrar agora os percentuais, eu não tinha pegado isso aqui, mas depois eu posso passar para a Cris, mas eu vou trazer um dado pela ordem. Teve uma pesquisa da Ernst Young não faz muito tempo, deve ser uma pesquisa de 2017, 2016, mais ou menos, onde eles elencaram quais eram as principais barreiras no que a gente chama dessa revolução industrial ou transformação digital, né? A primeira barreira que é levantada, tá? Que é levantada é a questão de como nós vamos fazer as máquinas conversarem entre si. Tá? Essa é a principal. E aqui nós temos 2 problemas. Primeiro, quando a gente fala de sistemas conectados, a gente imagina, tá? A massa de sistemas que nós temos conectados ainda é muito pequena.
Tá? Uhum. A gente fala que nós estamos na era da indústria 4.0, mas a massa de sistemas é muito pequena. Entre 15% e 25% dos sistemas são efetivamente conectados. Né? A gente brinca do dia da geladeira inteligente, mas eu nunca vi uma geladeira inteligente até hoje. Né? Então, sistemas efetivamente conectados estão nessa faixa dependendo do grau de maturidade do país. O outro problema que eles têm de conectividade é como nós estamos, como vários fornecedores ou várias empresas foram desenvolvendo sistemas ao longo dos anos, esses sistemas não conversam entre si. E hoje o que a gente vê, principalmente, por exemplo, todo mundo fala de software livre, né, o mais conhecido, o Android. Nós vemos várias pessoas desenvolvendo sistemas em linguagens livres e são sistemas, de novo, que não conversam entre si. Então, esse acaba sendo a principal barreira, como nós vamos conectar e como nós vamos trazer esses sistemas. Então, já tem algumas coisas que começam a surgir, que é sensoriamento mais barato, que é 5G, então tem algumas coisas interessantes, tá? A segunda coisa que é a segunda principal barreira, tá? A segunda principal barreira é a questão de como isso se paga, do ROI, tá? Do estudo do ROI. Porque quando nós falamos de transformação digital, ou quando nós falamos de melhorias de eficiência, nós ainda estamos trabalhando num mercado num campo muito teórico. Né? Por exemplo, se nós vamos estudar, nós vamos sensoriar uma frota de caminhões para entender o consumo deles e entender o benchmarking de qual caminhão, será que isso vai se pagar? Né? Então, existe uma incerteza muito grande se o teu projeto vai se pagar ou não. Tá? E a terceira barreira, aí vem a questão da cybersecurity. Né? Como é o compartilhamento inteligente de informações com segurança. Tá? Nesse momento, tá, a pesquisa trouxe uma forma muito didática de explicar como as questões do cybersecurity serão resolvidas. Tá? Elas serão resolvidas porque nós vamos compartilhar os dados da nuvem, porque a Microsoft disse que nós vamos compartilhar os dados da nuvem. Então, os problemas de cybersecurity serão resolvidos. Tá? Mas sim, é um dos três principais pilares que a gente tem. Então, a conectividade dos protocolos, o como vai se pagar o ROI e sim a cybersecurity como terceiro. Tá? Depois eu posso passar a pesquisa para vocês e compartilhar no teu canal, Cris, que é bem interessante. Bacana, bacana. E aí, Cláudio, já que agora a gente tem mais um tempinho, né? Eu queria conversar um pouco com você na conexão, né? Da questão da qualidade, né? E esse momento em que a gente faz a conexão, a orientação ao nosso cliente, né? Você percebe alguma mudança nesse sentido, nessas relações, na questão de informação, de troca de dados? Cris, assim, uma das coisas, isso a gente já vem passando há algum tempo e agora de forma mais acelerada, tá? Então eu vou fazer um exemplo que acho que vai ficar bem claro para todo mundo. Tá? Quando a gente passou ali pela crise de 2008, principalmente, né, o mundo, não vou dizer o Brasil, né, o Brasil a gente sempre tem as ondas que elas vêm um pouco depois, né, mas o mundo passou por essa crise de 2008, você tem as pessoas começando a fazer um consumo de massa, né? Você precisa das pessoas consumindo produtos mais baratos, né? Ou você tem as pessoas que conseguem consumir produtos mais caros. Tá? Então, essas empresas que ou produziam produtos ruins, muito caros, ou produtos, sabe? Então, as pessoas estavam no meio do caminho, essas empresas começam a desaparecer ou simplesmente ver o seu valor de mercado, o mercado sumir, né? Uhum. Uma das empresas que sofreu mais é a Sony, né? Se a gente for ver, eu acho um excelente exemplo para a gente fazer o link com a questão de qualidade. A Sony, eles tinham produtos relativamente bons, nem eram tão bons dentro do mercado deles, mas eles tinham um preço muito alto. Eles não sobreviveram, eles simplesmente sobreviveram. A gente mal fala de Sony nesse mercado, na verdade, de eletrônicos. Tá? O que acontece agora com a Revolução Industrial? Com a revolução industrial da 4.0, tá? A gente não está Uhum. falando não tô falando do vapor na indústria. O que acontece? Uma das um dos vieses que a gente tem em relação a esse novo momento é a redução do valor agregado, quando você começa a ter uma produção em série. Então, hoje, o valor agregado do produto, ele acaba sendo menor, tá?
Porém, por outro lado, como a gente consegue coletar informações mais rápidas do cliente, a gente consegue entender que eles buscam a diferenciação. Tá? Então, o que eu quero dizer assim para concluir? O que nós queremos agora são produtos diferenciados. Nós queremos um produto para o cloud, nós queremos um produto para a Cris, né? Nós queremos esse Uhum. produto. As empresas têm que entregar isso e as empresas têm que entregar um bom produto, porque a margem de todo mundo é baixa e é cada vez mais baixa. Tá? Então não existe, cada vez existe menos espaço para aqueles produtos muito caros que não sejam diferenciados. Tá? E só fazendo um link, quando eu comentei lá no início, da questão das pessoas, tá? Para onde a indústria 4.0 preconiza que as pessoas irão se mover, né? A grande massa de trabalho, nós teremos uma grande massa de pessoas que irão para esse lado da análise de dados, que vão lá para a parte da ponta da tecnologia, e existe uma outra massa de pessoas que vão trabalhar justamente nessa questão da diferenciação do produto, da microcervejaria, do produto de entrega do pão caseiro, enfim. Claro, a gente Uhum. tem que estruturar um pouco os modelos de negócio, mas sim vão buscar a diferenciação do produto. Tá? Então, dentro do mercado de qualidade, o que eu diria hoje que a gente vai ter é velocidade de entrega e diferenciação de produto. São as principais vertentes. Ah, bacana, Tá? bacana. E, Cláudio, e dentro desse contexto todo aí que a gente comentou, né, e muito ligado com as pessoas, o que você vê que as pessoas devem buscar, né, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento? O que tem por aí que as pessoas podem ir atrás para se desenvolverem nesse sentido e estarem preparadas, né? Que a gente falou um pouco das questões de empregabilidade, para onde que vai, né? E mais ou menos a ideia que a gente tem desse novo futuro. E o que você acha? Como que as pessoas podem, o que elas devem correr atrás? É, Cris, eu vou trazer mais uma informação aqui para nós, tá? Que para mim foi surpresa, tá? Se alguém tiver acesso, eu até estou abrindo aqui, só para não falar a informação errada. Tá? Esse mês agora, para quem tiver oportunidade, leia a Você SA. Tá? A Você desse mês eles fizeram uma análise bem interessante desse momento, que nem eu falei, essa prova, esse piloto real que a gente está vendo, e eles fizeram algumas análises em relação ao mercado de trabalho. E eles dividiram em estratos, tá? Essa pesquisa é bem interessante, essa reportagem é bem interessante. Eles dividiram em estratos, não por idade, mas eles dividiram por gerações, porque a massa de trabalho que a gente tem aí é basicamente X, Y e Z, né? Eu sou da geração X, esses que nasceram até o final dos anos 70, e um dado interessantíssimo que eles trouxeram, que dessa massa aqui que a gente tem de pessoas, de profissionais na minha faixa etária, 48% deles até a pandemia nunca tinham feito uma videochamada. Nossa. Olha que interessante, tá? Eu fiquei bastante surpreso quando eu vi isso, né? Então, a primeira coisa que eu digo assim, gente, nós não podemos perder o viés tecnológico, tá? Uhum. Pedra que rola não cria limo, tá? Então, nós estamos vivendo um momento de oportunidade de aprendizagem de novas tecnologias, tá? Mas se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, o principal ferramental que as pessoas podem ter de agora em diante é o empreendedorismo. Tá? Quando Uhum. elas forem, que elas vão buscar ferramentas de empreendedorismo, gente, e vamos, a partir do que nós somos, entender quais são as tecnologias ou qual é a minha área de atuação. Né? Eu vejo, por exemplo, que hoje tu está fazendo uma transição de carreira, né? Uhum. Tu particularmente, para mim, tu tem uma vertente muito forte de empreendedorismo, você está usando uma tecnologia nova e está fazendo uma mudança de carreira. Tá? Então, se as pessoas forem estudar alguma coisa, estudem empreendedorismo. A partir do empreendedorismo, vocês vão entender quais são as áreas que vocês gostam, né? E a partir disso, vocês vão entender quais são as tecnologias relacionadas com aquilo ali. Tá? Então, e a partir disso, tá? E a partir disso a gente vai conseguir não ficar naqueles 48% de pessoas que em 2020 nunca tinham feito uma videochamada, tá? Exato. É, Então, muito é bom. um conselho. Ontem eu tive uma reunião da escola da minha filha, né, com a professora. Acabou o segundo bimestre, por incrível que pareça, né?
E uma das coisas que a gente estava falando era justamente sobre isso, né? Porque os professores da escola, ninguém estava acostumado com isso, né? E a ideia sempre foi aula presencial, com os aluninhos tudo ali na sala, eles tiveram que rapidamente buscar essa alternativa, com aulas síncronas e aulas assíncronas. Mas a observação principal foi em relação às crianças, né? Como as crianças se tornaram mais independentes, porque eu vejo pela Júlia. A Júlia entra no Zoom sozinha, bota os dados, bota a senha, clica, entra na aula, fala com a professora, dá aqui o joinha, a cena, pergunta, responde, e inclusive agora está ensinando para outros coleguinhas dela fazer isso também, né? Então, as crianças, elas se adaptaram muito rápido, né, a essa questão, né, a essa mudança. E isso vale para a gente também, né? Há vários níveis, mas não tem como não ir atrás do que realmente está funcionando e está dando certo, né? Tem um caso, né, Cris, que todo mundo adora, acho que todo mundo já viu esse caso, acho que as pessoas não sabem o nome. É aquele caso do viés de sobrevivência, tá? Todo mundo já deve ter visto aquele caso do cara que fez análise dos aviões da Segunda Guerra, né? Ah, sim. Todo mundo já deve ter visto, né? Que a primeira análise foi onde nós temos que reforçar o avião, né? Onde nós temos que reforçar o avião, baseado nos aviões que estavam voltando, porque eles foram olhar onde estavam os furos de bala, até que teve um matemático que disse, não, a gente não precisa analisar os aviões que estão voltando, nós precisamos entender por que os outros não voltaram, né? Exato. Então, uma das coisas que eu tenho comentado, nós temos que entender, claro, todos nós gostaríamos de ter a ideia de $1 milhão. Eu adoraria ter a ideia de $1 milhão, a ideia inovadora, né? Mas no momento onde nós temos que buscar o viés de sobrevivência, né, nós precisamos ver quem são as pessoas que estão emergindo, onde elas estão indo. Então, por exemplo, usar um canal de YouTube é uma alternativa extremamente inteligente, né? E a partir daí você pode, talvez, buscar a diferenciação, né? Beleza, né? Tá buscando a diferenciação, ótimo, né? E talvez até no futuro ter a sua ideia de $1 milhão, talvez criar um outro sistema de compartilhamento de vídeos que não seja YouTube, por que não? Né? Uhum. Então, eu acho a primeira coisa que eu diria para as pessoas, entendam um pouco de empreendedorismo para a gente perder o medo de arriscar, né? Então, isso vai ser uma das coisas. E depois entender dentro desse viés de sobrevivência, dentro da área que você gostaria de se especializar, quais são as tecnologias que estão emergindo, aprenda sobre aquilo ali e a partir daí você começa a buscar diferenciação. Muito bom, Tá? muito bom. Eu até não tenho o nome do matemático, gente, é Abraham Wald, se a gente quiser. Vou decorar o nome dele, viu? Essa questão dessa metáfora, guardem essa metáfora porque ela serve para tudo, tá? É o viés de sobrevivência. Essa semana eu postei no meu Instagram essa observação que chamou muita atenção e eu achei interessantíssimo a gente buscar entender por outros lados, por outras vias, né? E o que eu ia falar aqui, bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Porque estamos aqui já há 50 e poucos minutos com o Cláudio, né? Tem alguma pergunta, alguma colocação? Vamos ver se alguém tenha mais algum ponto. Nossa. Não, a Adner dizendo assim, excelente. Obrigada, Adner, pela sua presença. Obrigada gente, mesmo. eu me empolgo falando, tá? Uma das coisas que eu diria para vocês, tá? Sugiram para a Cris algum assunto que a gente possa evoluir de uma forma mais aprofundada, né, Cris? Que nem eu comentei aí nessa parte de quando a gente fala eu quis dar só insight sobre a indústria 4.0, mas a gente pode falar desde tecnologias mais específicas, né? A gente pode entender algumas questões mais específicas e a minha ideia é sempre trabalhar de uma forma mais didática, tá? Desde que não seja supply chain, tá, Fernando? O resto eu posso pelo menos dar meus pitacos aqui. Tá bom, gente? Surgiu uma pergunta aqui, Cláudio. A Mayra perguntou quais são os maiores paradigmas para a implantação da indústria 4.0? Nossa, interessante. Olha só uma das coisas que eu aprendi recentemente, tá? É Maíra, né? Mayra. Mayra. Uma das coisas que eu aprendi recentemente sobre a questão da indústria 4.0. Uma empresa, para ser da indústria 4.0, ela tem que nascer como indústria 4.0. Tá?
Esse é o maior paradigma que nós temos. Quando nós imaginamos, por exemplo, vamos pensar no modelo clássico de uma indústria 4.0, que são os robôs trabalhando em linha e montando tudo, e você não tem mais nada ali, exceto robôs. Um robô, ele tem hoje um conjunto limitado, tá? Ele tem um conjunto limitado de skills. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar numa placa que ela tem que ser parafusada, se ela chegar um pouquinho torta, o robô não parafusa. Tá? Então, ela tem que chegar colocada naquele momento para que os furos se encaixem e o robô consiga parafusar. Tá? Então, quando você vai pensar no modelo de fábrica 4.0, tá? que a gente tem, digamos, o ideal, ela tem que nascer desde o projeto, que você tem que pensar nas questões todas de encaixe de tudo, de mobilidade dentro da fábrica, de mobilidade do estoque, de sistemas, de comunicação. Então, tudo que nós temos hoje presentes, tá, Mayra, é um pouco de arremedo em relação à indústria 4.0, tá? E também, tá? E também os sistemas que nós temos hoje presente nas indústrias, eles não têm a capacidade de conexão. A gente tem que entender que nós temos um parque fabril, não no Brasil, mas no mundo. Nós temos fábricas aí que estão operando há 100, 120 anos e com equipamentos tão antigos quanto, né? Então, esses equipamentos, eles não são considerados como indústria 4.0 e nem terão como ser preparados para isso, tá? Então, esse é o maior paradigma. Quando a gente fala de indústria 4.0, ela ainda não nasceu. Tem uma outra pergunta aqui, Cláudio, da Grazi, ela perguntando sobre o trade-off entre a indústria 4.0 e metodologias ágeis. Como conciliar as duas questões? Tu não quer abrir isso para a Graziela para ela me explicar um pouco mais o que ela quer saber? Para mim ficou um pouco, eu fiquei com um pouco de dúvida aqui, não quero devagar muito e quero responder a pergunta dela. Grazi, se quiser abrir... eu vou abrir, vou te botar o som para você perguntar, tá bom? Acho que ela não está aberta. Porque eu queria entender o que tu entende por tecnologias ágeis, Grazi, em relação ao que esteiras. Eu queria entender o que você gostaria de saber. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando tirar o mute dela, mas não consegui. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu achar ela aqui de novo. Aqui. Vamos ver se por aqui vai. Ela está falando, estão escrevendo aqui Trello, né? Mas eu não consegui tirar o mute dela. As pessoas estão respondendo aqui para ela. Eu queria entender, na verdade eu queria entender um pouquinho mais, Grazi, assim, realmente eu fico na dúvida aqui de te responder alguma coisa que te deixe mais na dúvida ainda, tá? Mas o que a gente vê em relação hoje, tá, de aplicação, né, sobre as estruturas. Como assim sobre as estruturas? Na verdade, nem tudo pode ser na metodologia ágil. Vamos lá. Mas sobre as estruturas, é difícil, Grazi, tá difícil de entender a tua pergunta, de verdade, de coração, tá difícil de entender essa tua pergunta, o que tu gostaria. O que a gente tem, claro, não, concordo, tá? Então, acho que eu estava mais ou menos na mesma linha de raciocínio, que é essa questão de algumas empresas já estão estruturando desta forma, né, de tecnologias ágeis, tá? Ok, estamos de acordo, tá? O que essas tecnologias hoje elas têm encontrado para nós são as respostas das ineficiências dos processos, né? Concordo contigo nesse ponto. A gente tem feito grupos de estudo para entender quais são as provas pilotos que nós vamos fazer para resolver essas ineficiências do processo, mas elas têm trabalhado, que nem eu comentei naquela versão da indústria 4.0, na vertente da eficiência, tá? Quando a gente pensa, vamos dividir os conceitos. Indústria 4.0, a gente tem a parte de disrupção e a gente tem a parte das eficiências, tá? Quando a gente fala de disrupção, a gente está falando de transformação digital, tá? Que é um outro assunto. Então, essa parte das tecnologias ágeis, elas vão trabalhar em toda essa parte aqui de entendimento das ineficiências, ou entendimento dos teus problemas, você vai fazer pilotos, você vai ter a prova de conceito rápido e você vai ter entrega. Então,
você tem aqui com essas tecnologias, com todos esses estudos que você está tendo, você está conseguindo resolver os problemas mais rapidamente. Hoje não tem uma empresa, tá? Não tem nenhuma empresa que não esteja trabalhando em cima de esteiras ou projetos ou estudos em relação a isso, tá? Mas é bem interessante essa observação. Eu acredito, tá? Já é uma das coisas que eu diria, tá? Que toda essa parte de Scrum, de estudo de novos de processos, eles já são até consequências, tá, do que a gente chama de indústria 4.0. Legal. Interessante, Cláudio. Grazi. Gostei de saber com que ela trabalha, Cris, tu que conhece todo mundo que está no grupo aqui. A Grazi, ela foi nossa colega também lá na faculdade, mas eu acho que vocês não estavam na mesma época. E hoje ela trabalha na Gerdau, aqui em São Paulo. Ah, perfeito. Eu sei, claro que eu sei quem é. Claro que eu sei quem é. Ela está passando por alguns maus bocados em relação à questão da indústria 4.0. Interessantíssimo. Legal. Legal, Grazi. Obrigado pela pergunta. Cláudio, então eu queria te agradecer muito novamente por ter dividido o seu tempo e o seu conhecimento com a gente aqui hoje. Dividir conhecimento é um dos meus grandes propósitos, né? Eu acredito que só dessa maneira a gente consegue um crescimento de todos e da sociedade, dividindo o que a gente tem de mais valioso, que é o nosso conhecimento. E queria, não sei se você quer deixar o seu contato, alguma coisa para as pessoas te procurarem, caso queiram continuar essa conversa. Gente, eu sou super aberto, tá? Acho que algumas pessoas me conhecem, agora muitos estão me conhecendo aqui pelo LinkedIn da Cris. Tá? Eu sou engenheiro Cláudio Miller desde 1994. Se vocês procurarem por engenheiro Cláudio Miller, vocês vão me encontrar em qualquer rede. Tá? Isso já é uma alcunha, até comentei com a Cris hoje, nós tínhamos um professor que era Cláudio Miller, então tive que ser um engenheiro Cláudio Miller desde cedo. Tá? Então podem me procurar. E eu até assim agradeço, Cris. Então, se o pessoal tiver algum outro interesse que a gente consiga aprofundar, adoraria aprofundar, tá? E estou agradecendo a possibilidade de compartilhamento de informações que tu está proporcionando para nós. Eu assisti todos os vídeos que tem no teu canal. Acho que realmente aí tá nascendo um projeto muito interessante. Parabéns por isso. E eu até queria te propor, tá, Cris, um desafio. Propor um desafio, se eu puder propor um desafio para as pessoas que eu vi aqui. Tem uma das questões em relação à qualidade que eu acho que está muito interessante, que tem muitas pessoas estão querendo entender, e acho que a melhor pessoa que eu conheço para falar nesse assunto está nesse grupo aqui também. Claro, depois se ela aceitar o convite, tu conversa com ela, que eu quero entender como que essa mudança no protocolo agora das águas, como isso vai nos afetar, tá? Então eu não vou dizer o nome da pessoa, mas a pessoa já entendeu para quem eu estou lançando o desafio. Mas eu acho que pode ser um tema bem interessante em relação ao consumo, como nós vamos, o que a gente vai esperar para um futuro breve. E adoraria ouvir um pouco sobre isso. Mas obrigado, Cris. Me procurem nas redes, gente, e estamos aí para qualquer dúvida. Tá isso. Para quem ainda não conhece o canal, vou repetir, colocar lá no YouTube, @CrisPorciúncula. Esse vídeo, essa live que a gente fez aqui hoje vai subir lá para o canal, né? Depois eu vou dividir, então, os contatos do Cláudio, né, mais diretamente, e-mail, telefone, WhatsApp, tudo vai estar lá. E eu peço para vocês dividirem, né, com todas as pessoas que vocês acreditam que vão se sentir conhecedoras, né, um pouco mais desse tema da indústria 4.0. Obrigada, gente. Boa noite e até mais. Obrigado, gente. Obrigada, Cláudio. Obrigadão. Prazer. Obrigado, Cris. Obrigado.